Em 13 de maio de 1808, exatamente há 200 anos, o príncipe regente Dom João assinou uma carta régia mandando fazer guerra aos índios botocudos, o que levou Dom João, que fugira de um conflito europeu, a iniciar uma nova guerra quase imediatamente após chegar ao Brasil. Quem eram os botocudos percebidos como ameaçadores ao ponto de motivarem uma guerra contra eles? O nome botocudo ofensivamente foi dado pelos portugueses a diversos povos histórica e geneticamente heterogêneos do grupo linguístico Macro-G, que habitavam o nordeste de Minas Gerais, o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Em comum, tinham o hábito de usar discos de madeira no lábio inferior e nos lóbulos das orelhas para expandi-los de forma peculiar. As rolhas dos barris de vinho português eram chamadas de batoques, origem do nome botocudos. Nômades e caçadores caracterizavam-se por extrema agressividade. Os botocudos não toleravam a presença dos lusos invasores e usavam táticas de guerrilha para atacar fazendas, matar colonos e aterrorizar todos os que se aproximavam de seus territórios. A Carta Régia os acusa de praticar as mais horríveis e atrozes cenas da mais bárbara antropofagia, ora assassinando os portugueses, ora dilacerando os corpos e comendo seus tristes restos. Hoje a maioria dos estudiosos acreditam que esse canibalismo pode nunca ter ocorrido. Então por que a guerra contra eles? Com a exaustão crescente dos depósitos de ouro em Minas Gerais, os portugueses se voltavam para a exploração de terra no interior do país. A chegada de Dom João intensificou a situação. Eram necessários víveres para alimentar a corte e estradas para transportá-los. Surgiram assim novos impulsos para a expansão das fronteiras da civilização. As terras brutas do nordeste de Minas, então cobertas de Mata Atlântica verdejante, eram o alvo e o prêmio, mas elas também abrigavam os irredutíveis botocudos. De certa maneira, e com alguma liberdade de comparação, o nordeste de Minas era então o que a Amazônia é nos dias de hoje. Obviamente, os portugueses venceram a guerra usando pólvora e aço. Os índios que sobreviveram eram escravizados. Também foram usadas armas biológicas, roupas e cobertores impregnados de vírus da varíola eram deixados na floresta para o uso e contaminação dos índios. Como escreveu o barão Johann Jacob, naturalista suíço que visitou a região por volta de 1860. Os portugueses adotaram os meios mais infames para atingir esse objetivo. Nenhuma nação europeia se rebaixou tanto para manchar seu nome em honra como Portugal. E ele adiciona: nos últimos tempos, apesar de já existir uma Constituição brasileira que infelizmente tem sido implementada de forma muito precária, a guerra de destruição contra os índios na província de Minas Gerais ainda continua. Hoje os botocudos não existem mais. Seus descendentes, os índios Krená, somam poucas centenas de indivíduos. Tampouco há florestas verdejantes no norte de Minas. Predomina o semiárido e a região é uma das mais pobres do estado. Ensina a sabedoria popular que quem ignora sua história está condenado a repetir os mesmos erros. A guerra contra os botocudos
É um episódio importante da nossa história, com mensagens relevantes para a moderna sociedade brasileira. Jogada da partida.